Ei, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Letícia Peterli aqui. E bem-vindos aos Relatos Sobrenaturais Desenhados. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um ser chamado Jurupari, que é da cultura do folclore, brasileiro. Enquanto eu falo um pouquinho sobre ele, conto também alguns relatos. E lembrando que, se você gosta de conteúdo assim, se inscreve no canal e já deixa seu like aí, porque isso ajuda muito aqui no canal. Comenta também algum outro tema que eu posso trazer pra vocês, porque além desse quadro aqui no canal, eu também tenho outros quadros de arte, mais tranquilos, talvez com esse tema de terror menos evidente, E compartilha também com quem gosta de conteúdo assim, porque isso também ajuda muito aqui no canal. E no final também comenta qual parte você mais gostou, porque hoje a gente vai ter um vídeo diferente. Eu sempre faço no papel e dessa vez vai ser no tablet, então vai ser um desenho digital. Eu espero que dê certo. Tentei colocar um ângulo que não fique com muito reflexo e bora pro vídeo. A lenda do Jurupari é uma das histórias mais fascinantes da mitologia indígena brasileira, especialmente entre os povos Tupi-Guarani. Esta figura está profundamente enraizada nas tradições culturais e espirituais das comunidades indígenas e é cercada pelo simbolismo e mistério. A lenda do Jurupari varia entre os povos indígenas, mas geralmente apresenta ele como um ser associado à ordem social, espiritualidade e rituais masculinos. É dito que ele surgiu para instaurar novas regras entre os humanos, especialmente para os homens, marcando a transição entre a infância e a idade adulta. Uma versão muito conhecida conta que o Jurupari era um mensageiro dos deuses, enviado para ensinar leis e rituais aos povos indígenas. Essas leis tinham o objetivo de organizar a sociedade e preservar o equilíbrio da natureza. No entanto, com o passar do tempo, ele também ficou conhecido como uma figura protetora de certos segredos sagrados. Ele está frequentemente associado ao ritual do Jurupari, uma cerimônia que marca a iniciação dos jovens homens e estabelece os papéis sociais de cada membro da comunidade. Nesse contexto, as mulheres eram tradicionalmente excluídas dos rituais, e o desrespeito às regras podia acarretar a punições severas, supostamente ditadas pelo próprio Jurupari. O Jurupari é geralmente descrito como um espírito ou uma entidade que assume diferentes formas, dependendo da versão da lenda. Ele pode ser um homem sábio, um espírito invisível ou até mesmo uma criatura híbrida com traços humanos e animais. Em algumas narrativas, ele aparece como um ser assustador, associado ao medo e à punição, enquanto em outras é visto como um guia espiritual benevolente. Ele simboliza uma conexão com o mundo espiritual, atua como mediador entre os humanos e os deuses, e também traz ensinamentos sobre a vida, a natureza e a espiritualidade. Ele é frequentemente associado à liderança e à preservação de segredos masculinos. Apesar das nuances, o Jurupari continua sendo uma figura central nas tradições e histórias orais indígenas, representando tanto respeito quanto mistério. Um dos casos mais sombrios associados ao Jurupari está relacionado à lenda de punições severas para aqueles que desrespeitam os segredos sagrados dos rituais dedicados a ele. Em uma das versões da mitologia, há relatos de aldeias onde jovens ou mesmo mulheres que tentaram presenciar ou interferir nos rituais masculinos, que sofreram destinos terríveis atribuídos à ira de Jurupari. Uma história amplamente narrada em algumas comunidades indígenas conta que em uma aldeia isolada, uma mulher chamada Nayaran ficou curiosa sobre os sons misteriosos que vinham da floresta durante os rituais do Jurupari. Desafiando as proibições, ela seguiu os homens e escondeu-se atrás das árvores para observar. Durante o ritual, os homens tocavam flautas sagradas que representavam a voz do Jurupari, e acreditava-se que qualquer mulher que ouvisse o instrumento seria amaldiçoada. Quando Nayaran foi descoberta, um vento gelado e sobrenatural soprou pela aldeia, apagando as tochas e enchendo o ar de um silêncio opressor. Os homens afirmaram que o espírito do Jurupari havia se manifestado,
e no dia seguinte a mulher foi encontrada inconsciente na floresta, com marcas estranhas no corpo como se as garras tivessem a arranhado. Ela sobreviveu, mas a partir daquele dia, Nayaran perdeu a fala e parecia viver em um estado de transe, murmurando palavras incompreensíveis sobre olhos verdes na escuridão. A aldeia inteira interpretou isso como uma punição direta do Jurupari, e desde então, o medo e o respeito pelas regras dos rituais tornaram-se ainda mais fortes entre os membros da comunidade. Essa história reflete um pouquinho do mistério e o temor associado ao Jurupari, além de reforçar o papel dele como guardião das tradições e do sobrenatural. Um relato atual e sombrio sobre o Jurupari vem de comunidades na região amazônica, onde moradores ainda acreditam em sua presença na floresta. Em 2022, pescadores de uma vila ribeirinha no Amazonas contaram sobre um episódio perturbador. Durante a noite, enquanto navegavam em um rio próximo a uma área considerada sagrada, eles ouviram um som profundo e melódico, semelhante ao de uma flauta ecoando pela mata. Intrigados e assustados, decidiram parar e observar, mas uma neblina espessa começou a envolver o local rapidamente, tornando a visibilidade quase nula. Um dos pescadores relatou ter visto uma figura alta e sombria na margem, com olhos verdes brilhantes que o encaravam fixamente. Ele descreveu o ser como parcialmente humano, com traços animalescos e tatuagens que pareciam pulsar com luz própria. Apavorados, os homens fugiram, mas ao retornar ao vilarejo, um deles começou a apresentar febre alta e delírios, repetindo frases desconectas sobre a voz da floresta. O caso foi tratado como uma manifestação do Jurupari e os anciões da vila realizaram rituais para apaziguar o espírito, afirmando que ele havia se manifestado porque os pescadores não respeitaram o silêncio e a sacralidade daquele trecho do rio. Até hoje, eles evitam navegar por ali à noite. Esse relato reforça a crença de que o Jurupari não é apenas parte das lendas, mas uma presença viva e poderosa para muitos que habitam na região. E aí, você gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a lenda do Jurupari? Me conta aí qual parte mais te cativou. Lembrando que, se você tem algum relato sobrenatural ou alguma lenda da sua região, você pode trazer aqui pra mim, tanto nos comentários aqui embaixo, quanto em todas as redes sociais que estão fixadas aí na descrição, que a gente pode bater um papo sobre isso e trazer aqui pro canal. Se você chegou até aqui, aproveita para deixar o seu like, comentar aí embaixo qual parte você tá gostando mais ou qual parte você mais gostou da história ou do desenho, e também compartilha com quem gosta de conteúdo assim, porque toda semana tem um conteúdo novo e diferente aqui pro canal. Lembrando também que esse desenho foi feito num tablet, tá? O aplicativo que eu uso é o Made Paint. Se vocês quiserem, eu posso deixar o nome dele aqui na descrição pra vocês. E eu também tenho um vídeo só falando sobre ele aqui no canal. Ele é um aplicativo que eu gosto bastante e quem dera se isso fosse patrocínio. Mas no demais é isso, eu fui fazendo sobreposição de camada, usando alguns pincéis. A maioria deles vai ser airbrush, então ele é mais esfumado, né? E também uns pincéisinhos que são de contorno mesmo, mas nada muito específico. Usei também uma ferramenta de seleção para ajudar na pintura. E no demais é isso. Não foi assim uma coisa muito trabalhosa, digamos assim. Foi bem simples de fazer. Demorou um pouquinho por causa do processo de camadas, né? Mas é normal. E é isso. Fiquem aí com a finalização do desenho. Um beijo e até o próximo vídeo.